Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Bom dia, Kênio Pereira tá aqui com a gente hoje ao vivo nos nossos estúdios. Tem muita pergunta e muita polêmica também, Kênio. Bom dia para você, bem-vindo. Obrigado, bom dia, Luciano, Murilo, Maria Fernanda, ouvintes da Rádio Band News. É um prazer estar com vocês aqui. Kênio, hoje uma tragédia, enfim, a rede Band News em Rede, São Paulo, trouxe um caso que deixou todo mundo muito abalado, que foi de uma criancinha de 3 anos, foi em Salvador. O prédio foi fazer ali uma reforma da fachada, tirou a telinha de proteção e essa criança, infelizmente, caiu do 8º andar e morreu. A pergunta que fica aí, Kênio, todo mundo, a culpa é de quem? É do pai? É da mãe? Como que funciona essa questão da retirada de tela quando ela está na fachada? A telinha ela tem que ser instalada dentro ou fora do apartamento, Kênio? A questão bastante triste, né? É lamentável esse acidente aconteceu. Agora vamos analisar a questão do dia a dia. O prédio vai se deteriorando com o passar dos anos, tem que fazer uma reforma de fachada. É muito comum, inclusive, o instalador que coloca a tela, ele faz furos do lado da janela, do lado externo. Então, naqueles furos ali na fachada, ele gera um fator de infiltração. Então, a pessoa coloca parafuso, quer dizer, o vendedor de tela não está preocupado se vai gerar infiltração no edifício. E uma reforma de fachada é muito cara. Essa reforma exige, então, que a pessoa lá, o técnico, né, verifique todos os pontos de filtração e é comum, é a regra, tirar a tela. Agora, é muito triste o que aconteceu, porque o que ocorre? Eu, como advogado da área imobiliária, eu sempre oriento as pessoas, né, a permitir a colocação de tela. Agora, gente, é direito dos pais proteger seus filhos, com certeza. Então, é ideal que haja a colocação da tela do lado interno, evitar que essa polêmica que está afetando a fachada ou não, essa questão de reforma, a questão de filtração, que realmente é complicado. Vemos muitos apartamentos em que o local da tela entra água e infiltra dentro do apartamento. Então, é ideal que os pais, né, coloquem essa tela do lado interno. Agora, o fato é que o condomínio, nesse caso, apesar dessa tragédia, ele não pode ser culpado nesse aspecto, porque havia uma reforma que é de interesse da coletividade. E essa reforma exige, repito, a eliminação de pontos de filtração. O ideal seria ter tido mais cuidado, né? Quer dizer, se tira a tela, recolocá-la no mesmo dia, ou então colocar a tela por dentro. E os pais, né, têm esse dever legal de proteger seus filhos, né, de vigiar. E criança, gente, a gente sabe que criança não pensa, né, a criança é curiosa, quer olhar do lado de fora. Impulsiva, né? Impulsiva. Ela não tem conhecimento do risco que ela está correndo. Né? E Deus protege muitas crianças aí, mas infelizmente acontece um caso ou outro que é lamentável. Então, a dica que eu passo assim, para os ouvintes, né, gente, é que, para evitar esse tipo de risco, coloca a tela dentro da janela, por dentro, né, do lado interno, que aí evita esse problema. Mas, assim, é lamentável. Então, eu tenho que explicar que o condomínio pode ser culpado em relação a isso. Ok, tem um ouvinte aqui ainda sobre essa questão, vamos ouvi-lo. Bom dia a todos. Sobre a questão das telas nas janelas dos prédios, tem várias soluções, né, que poderiam ter sido adotadas, à exceção da que foi feita lá em Salvador, né, que um ouvinte ainda há pouco falou, do prédio dele, a empresa ficou responsável de tirar a tela, fazer o serviço e depois recolocar. E aí até acrescento, porque isso de repente pode ser que aumente o custo, quer dizer, então o que pode ser negociado é o seguinte, quem tiver tela paga essa diferença, quem não tem paga o valor fechado inicialmente, né? Aí eu acho que fica todo mundo feliz. Pode, Kênio, cobrar valor diferenciado, enfim, fazer esse acordo com o condomínio? Esse comentário é muito feliz, é um comentário correto, né, gente? Porque é o seguinte, repito, a fachada pertence à coletividade, ninguém pode alterar. Mas se a pessoa coloca essa tela, coloca uma proteção para os filhos, eu acho que tem que ser admitido, sim, e a colocação do ouvinte, ela é correta. Então, se por acaso tem uma obra geral e aquele condomínio queria um custo a mais, ele arca com aquele custo, porque é um custo baixo em relação a isso. E segurança não tem preço, né? Então, eu acho que isso pode ser feito como regra em qualquer condomínio.
Kênio, agora a gente mudou um pouquinho de assunto aqui. Vamos falar sobre a importância da gente fazer a escritura do imóvel. O comprador que não faz escritura do imóvel, ele está sujeito a quais riscos, Kênio? Há diversos riscos. Isso dá um programa de 1 hora, para explicar para todo mundo. O que acontece na prática é que a pessoa, às vezes, compra um apartamento, deixa aquela transação no contrato de promessa de compra e venda e não faz escritura para não pagar ITBI, para não pagar cartório de registro, cartório de notas. O que acontece, né, gente, é que esse imóvel, juridicamente, está em nome do vendedor. O vendedor sofreu uma ação de execução, ele pode perder o imóvel, porque o juiz manda penhorar o imóvel em nome do vendedor. Aí o comprador vai gastar aí uns 15% do valor do imóvel para contratar um advogado para entrar com embargos terceiros. Embargo terceiro seria para defender aquela propriedade que foi adquirida e que, tecnicamente, o vendedor que deveria arcar com essa dívida e não o imóvel que ele vendeu. Então o risco é muito grande. Há outros fatores também que o vendedor, caso ele venda e não passe para o nome do comprador, se ele ficar sem pagar condomínio e IPTU, o comprador, logicamente, que a prefeitura vai entrar com ação de execução contra o vendedor e o condomínio vai entrar com ação contra o vendedor em relação ao débito condominial, porque para o condomínio figura como proprietário o vendedor. Ok, então você só é proprietário se tiver aquele registro no cartório de imóveis, né? Entre outras coisas, mas tem que ter aquele registro lá, que você paga a taxa, cartório de imóveis, certo? Correto, Murilo. Uma regra, tá, gente? Qualquer imóvel você compra, faz um contrato de compra e venda. O contrato não é obrigatório, mas é uma regra de mercado para você ter um pré-ajuste, pagar parcelado, o que for. Depois faz a escritura pública no cartório de notas. E essa escritura tem que ser levada no cartório de registro de imóveis para pagar de novo. Então, um imóvel de R$500 mil, você paga os 5.200 cartório de notas e mais os 5.400 cartório de registro de imóveis. Paga 2 vezes, além do ITBI 3%. Ou seja, comprar o imóvel tem que guardar um dinheiro ainda para fazer esses registros todos, né? No mínimo, uns 14% a mais. Impressionante o custo. Agora, também nesse assunto, nosso ouvinte Leandro está falando de um problema em que não consegue comunicação com a nova empresa. É o seguinte, trata-se do programa PAR da Caixa Econômica Federal para aposentados da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, o apartamento já está quitado. Ele diz o seguinte, a Caixa passou a administração para uma empresa terceirizada, né? De repente, ele até mandou o nome da empresa aqui, a gente depois vai entrar em contato com ela. Só que a empresa ela é incomunicável, não tem um endereço fixo, né, físico, e não se consegue entrar em contato com a empresa. Por quê? Depois de quitar o apartamento, a pessoa quer passar o apartamento para outra pessoa. Como é que faz esse caso, ô Kênio? Isso é complicado. Complicado, o PAR, hein? né, o PAR é uma moradia baixa renda. Então, a princípio, eu acho que não podem passar para terceiros. Começa por aí. Então, o PAR é uma condição super especial, né, Luciano? Murilo, Fernanda, para facilitar a aquisição de casa própria, não é para as pessoas negociar. Mas no ponto básico, a Caixa é a proprietária. Então, a Caixa terceiriza, tudo bem. Se não está conseguindo, ele vai diretamente na Caixa, onde ele assinou o contrato, para verificar o assunto. E, tecnicamente, eu acho esse negócio de internet uma maravilha. Mas, gente, cá entre nós, está muito complicado, porque atendimento eletrônico, claro que não funciona. Você não consegue falar com a pessoa, manda e-mail, ninguém responde, quando a resposta vem, ela é automática. Então, fica muito complicado. Mas o ponto-chave é que ele só pode vir a vender esse imóvel se houver uma autorização da Caixa nesse sentido. Exatamente. Kênio, tem mais uma perguntinha aqui sobre escritura. Tem um ouvinte, o Marcelo, mandou pra gente. Kênio, se eu tiver somente a escritura e não tiver ela registrada, eu sou dono do imóvel? Você é dono, só que perante a justiça, perante a sociedade, os cartórios, se alguém procurar aquele imóvel, não vai achar seu nome. Porque o que garante a propriedade é o registro. Então, quando eu procuro saber quem que é o proprietário, eu vou aonde? No cartório de registro de imóveis, pego aquela matrícula e verifico. Então, o fato, não fique sem registrar a escritura, porque você corre risco. E outro fator interessante também, para você vender no futuro, tem que primeiro registrar a escritura pública. Eu quero colocar que essa falta de registro gera muito risco para o comprador e para o vendedor. Kênio, tem mais uma última perguntinha aqui, mais prática, do nosso ouvinte, Daniel, dizendo que tem um muro em obras e esse muro divide
dois imóveis, né? Correto. O dele e o do vizinho. Mas o vizinho pediu para derrubar esse muro para fazer um novo. Mas ele tá ali com uma certa desconfiança, com medo de insegurança, de ficar sem o muro. E aí, como que isso funciona? Ele pode derrubar? O muro também pertence a ele? Essa divisão de muro aí, quem é dono do quê? É uma Em cima questão, do muro aí. é uma questão bem polêmica, né, gente? Então, o muro divide duas propriedades. Se eu construo o muro somente no meu terreno, o muro pertence somente a mim. Agora, o normal, o sensato, é você colocar o muro entre as duas propriedades e ambos pagarem pela construção. Mas se uma pessoa faça uma casa, quero colocar o muro, minha segurança, faço o muro com minha conta. O vizinho do lado não pode pedir para derrubar o muro. Tem alguma coisa de estranho. Por que derrubar? Qual que é o problema? Por que fazer um novo muro? Então a pergunta ficou um pouco no ar. O ponto-chave é direito de qualquer proprietário fazer o muro. O normal é dividir a despesa por ambos os confrontantes. Mas se não houver essa combinação prévia, se interessa somente a mim, que estou fazendo a casa, fazer o muro, então, logicamente, vou fazer por minha conta. E o vizinho do lado não pode usar esse muro para fazer uma construção aproveitando o muro. O muro é de divisa, tá ok, gente? Então, na prática, eu não derrubaria esse muro, você sabe por quê, em relação a construir outro. A não ser que faça o seguinte: você quer derrubar? Então faz aqui uma calção de dinheiro para fazer o muro. Adianta o dinheiro, deposita para fazer o muro de novo. Porque tem uma coisa estranha, porque realmente se ele derrubar a pessoa depois não reconstruir, vai ficar no prejuízo. Tá certo. Kênio, muitas perguntas chegando. Eu vou separar tudo aqui. Na medida do possível, a gente manda pro Kênio. Então a gente aguarda mais uma visita do Kênio aqui ao vivo. Mais uma rodada de perguntas pro Kênio. Kênio, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui ao vivo nos nossos estúdios. Um bom dia para você. Bom dia para todos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até semana que vem. Até lá.